Isso aqui não é mais uma palavra de motivação não, eu quero que você escute isso porque isso é um fato, isso é uma verdade. Assim como o sol e a lua, assim como as estrelas, tudo isso é fato, a gente vê, a gente sabe que existe, não é um pensamento. Assim como as árvores, a natureza, tudo isso é um fato, existe. E tudo isso foi feito por Deus, você querendo acreditar ou não, como é que isso tudo veio existir, de repente explodiu tudo e aconteceu algo tão perfeito, impossível. Por que isso não acontece mais, algo tão bonito, algo tão maravilhoso? Não acontece após uma explosão, pelo contrário, quando tem uma explosão a gente vê o desastre que é, as mortes, as destruições, é o que está acontecendo nesse mundo, o mundo está totalmente destruído, guerras e guerras acontecendo, os rumores estão se aumentando. Não estou aqui para te causar pânico, pelo contrário, eu tenho uma palavra de vida para você, eu tenho algo para te trazer a realidade do que realmente é um fato. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o filho unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A grande questão é o seguinte, por que Deus pegaria o seu único filho? Ele poderia ter mandado um anjo, poderia ter feito qualquer outra coisa, mas ele pega o que ele tem de mais valor e entrega por você numa cruz. E por que ele coloca o seu filho lá para que ele morra? Será que Deus era tão ruim assim? Será que um Deus queria castigar o seu filho? Não, não tinha outra forma. Jesus foi a moeda de troca. Tudo que eu e você fizemos nesse mundo, tudo que a gente fez para que a gente pudesse preencher o nosso vazio, que é impossível, que vem nos acusando, que vem trazendo sobre a nossa memória. Ah, porque você fez isso, você fez aquilo, você não é digno, você não merece. Eu quero dizer para você, ele também não merecia a morte. Ele não merecia estar naquela cruz, mas o Pai pega e coloca ele lá, sabe por quê? Porque o dia que o inimigo vier e falar para você que você não merece, eu tenho que dizer uma coisa para você, ele não mereceu a morte. Ele morreu por mim e por você, para que hoje você que não merece, você possa receber. Mas para que você possa receber, você tem que olhar para a cruz e entender o seguinte, aquela cruz era minha e sua. Eu e você merecíamos aquela cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pesaduras. Fomos sarados, está escrito lá em Isaías, bem antes de Jesus. O profeta já dizia, porque ele viria. E João coloca isso muito claro, porque o verbo se fez carne, ele estava lá na criação do universo. E de repente ele vê tudo, e o Pai fala, haja luz, houve luz. E haja separação da terra e das águas, e houve separação da terra e das águas. E o Filho vê toda aquela construção, vê todas aquelas maravilhas, tudo isso que nós podemos ver, os céus e a terra. Mas de repente, aquele que estava lá vendo toda a construção, toda a formação do universo, o Pai fala para ele, meu filho, é chegada a hora. E no momento mais difícil da vida dele, que ele estava no Getsêmani, ele fala, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E Deus simplesmente entrega o seu filho na cruz. E quando ele grita, está consumado, acabou, se cumpriu. Se cumpriu porque o sacrifício foi aceito pelo Pai. E o sacrifício foi muito maior do que a condenação. Quando Elias orou, quando Elias estava lá no Monte Carmelo, que ele pede a Deus, caia fogo do céu, mostra para esse povo quem é o Senhor. E Deus derrama fogo. Sendo que o fogo consome as pedras, o fogo consome tudo, consome água, consome madeira. O fogo consumiu tudo que estava naquele sacrifício. Mas o mais interessante, quando Jesus fala, está consumado, que o fogo veio, mas não consumiu o sacrifício, porque dessa vez a condenação não podia consumir o sacrifício, porque o sacrifício foi o Filho de Deus. O Filho de Deus, o unigênito do Pai, venceu a morte, pegou o meu lugar e o seu lugar, a moeda de troca.